Olá, hoje vamos falar de saúde da mulher. O nosso convidado aqui na Rede TV é o Dr. Eduardo Delamare. Ele é médico radiologista e o nosso tema de hoje, no nosso bate-papo, é o diagnóstico da endometriose. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço o espaço. Vamos já assim, para a gente ser didático, primeiro explicar o que é a endometriose, né? Todas as mulheres algum dia vão ter, por exemplo? Em torno de 10% das mulheres em idade reprodutiva acabam desenvolvendo, né? Então, geralmente tem uma predisposição genética, geralmente tem vários casos já na família em geral. Então, o que acontece é que o sangue que sai na menstruação, saem as células hemáticas, né, o sangue em si, e saem também células de descamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero. Então, não sai 100% pela vagina. Isso aí muita gente não sabe, mas tem um certo refluxo pela trompa, né? Lado direito e esquerdo, às vezes, refluem umas gotas que caem na cavidade do abdômen. Então, se a mulher não tiver nenhuma tendência inflamatória, ou ela tem uma alimentação muito boa, às vezes anti-inflamatória já de natureza, ela já não come coisas assim que levam a inflamação, glúten, excesso de açúcar. Então, a mulher às vezes passa sem ter a endometriose. Só que 10% tem uma tendência genética para essa inflamação. Então, esses 10% que acabam inflamando, cada vez que batem essas gotas de sangue lá dentro da cavidade, vai desenvolvendo um processo inflamatório, que é a endometriose. Então, geralmente ela começa na parte mais baixa da cavidade pélvica, que é lá no fundo do saco posterior, que é atrás do útero. Então, os focos geralmente começam atrás do útero. E aí começa aquela dor incólica que vai piorando ao longo dos anos. Geralmente começa logo após a menarca, geralmente quem tem a tendência, né? Então lá com 12, 13 anos já começa. E ela vai sentindo uma piora dessa cólica. E às vezes na idade reprodutiva, lá entre 20 e 40 anos, vai ter alguma dificuldade para engravidar algumas vezes. E uma coisa que chama a atenção é aparecer dor na relação. Às vezes a pessoa começa a ter relação e começa a ter uma dor que vai piorando ao longo do tempo. Então, eu diria que são 3 indícios principais de que a pessoa tenha, né, a endometriose. Então, em primeiro seria uma cólica que piora com caráter progressivo. Então, 15 anos está de um jeito, com 20 está de outro, com 30 está pior. Então, ela é progressiva. A segunda coisa seria essa dor na relação que aparece, uma coisa que nunca tinha, aparece e começa a piorar também. E a terceira coisa é a dificuldade de engravidar num período de mais de um ano tentando. Esses 3, se a pessoa tiver qualquer um desses 3, né, pode procurar um ginecologista e fazer uns exames que é bem provável que tenha. E qual seria, assim, quais são os exames a serem feitos para diagnosticar? Porque, assim, quem leigamente, né, ouve falar e não sabe o que é, acha que é só na parede do útero, né? Pelo que o senhor está falando, isso reverbera também em outros órgãos. Como é que é feito esse diagnóstico? Então, começando atrás do útero, pode depois pegar o ovário na sequência, aderir às trompas e, por último, às vezes pegar o intestino também. Então, geralmente começa com essas cólicas simulando menstruação. Depois começa a dor que às vezes simula apêndice, né? Essa dor de ovário, né? Quando pega o ovário. E, em último caso, às vezes começa a dar diarreia ou constipação. Conforme o nervo que pega, né, simpático ou parasimpático, vai dar um efeito de aumentar ou reduzir às vezes que a pessoa vai ao banheiro. Então, tanto constipação como diarreia pode acontecer. E em termos de exame, eu diria assim que um ultrassom simples, transvaginal ou de abdômen total, no caso, às vezes acaba diagnosticando, vendo que tem a endometriose. Então, são vários tipos de exame numa sequência, assim, que vão vendo os focos. Então, o transvaginal de rotina que a mulher faz todo ano, às vezes pega, né, se o médico tem algum treinamento de endometriose, acaba pegando. Se o médico não tem nenhum treinamento de endometriose, que é a maioria, infelizmente, ainda, né, acaba não vendo os focos. No caso dele conseguir ver os focos, no exame transvaginal de rotina, a mulher deve prosseguir mais um pouco a investigação, porque assim, não basta, para o médico tratar, não basta falar que tem endometriose, ele tem que falar em que grau que está a doença. Então, por exemplo, se tiver pego o intestino, muitas vezes o caso vai se tornar cirúrgico e o médico vai ter que estimar o que ele vai usar nessa cirurgia de materiais e qual que vai ser o tempo de cirurgia, né, para ele marcar certinho a cirurgia da pessoa. Então,
após diagnosticar, tem que mapear também a doença. Esse mapeamento, que aí cai no que você perguntou, né? Seria, então, ultrassom com preparo intestinal, que é um transvaginal específico para endometriose, né? A pessoa faz uma limpeza do intestino antes do exame. Não é a colonoscopia. Não é a colonoscopia. O preparo é um pouco menos intenso. Assim. Geralmente é uma dieta leve na véspera, toma um laxante em gotas ou em comprimido, por exemplo, Dulcolax, né? Ou Gutalax, 2 vezes na véspera, só para facilitar já soltar as fezes. E 1 hora antes do exame, no dia seguinte, geralmente, né? No dia seguinte pela manhã, geralmente, a mulher faz uma pequena lavagem intestinal com um líquido chamado fosfenema. A gente fala fosfenema porque é o mais usado, mas tem várias marcas, assim, Minilax, são vários enemas, né, no mercado, mas a gente usa muito fosfenema. Então, no máximo 1 hora antes do exame faz essa limpeza. Se passar de 1 hora, já começa a sujar de novo, já não serve o exame. Então, tem essa característica de ter que limpar o intestino. Isso pelo ultrassom. Outro exame bom para ver a doença também bem assim, caracterizar bem o grau que está, é a ressonância magnética também. A ressonância magnética da pelve é um exame bom também, faz o mesmo preparo do ultrassom. A ressonância só fica devendo na questão de aderências, porque assim, ela vai falar se pegou ali atrás do útero, vai falar se pegou ovário, se tem cisto chamado endometrioma, que é o cisto da endometriose. Só que a ressonância não consegue falar se um órgão está aderido com o outro, né? Então, como a ressonância, a gente sabe que é um exame que a gente faz parado, né? A mulher fica lá parada na máquina, não tem como esse exame falar se, por exemplo, o intestino que está encostado no útero, o intestino, não tem como falar se desliza ou não. Se a gente mexesse ali na região, se ia deslizar um em cima do outro ou não. Então, no ultrassom a gente aperta por cima do abdômen e por baixo da mulher. Então, a gente faz esse movimento e se tiver deslizando um órgão em cima do outro, é porque não tem aderência. Então, não tem aderência, por exemplo, de ovário com útero, não tem de intestino com útero. Isso já facilita bastante o tratamento, às vezes nem vai ser cirúrgico o tratamento. Agora, se houver aderências, e conforme o grau que tiver de aderência, às vezes tem muitas aderências, às vezes o apêndice está aderido também, a bexiga. Então, vai complicando a cirurgia, vai aumentando o tempo cirúrgico e vai mudando o colega que vai entrar para ajudar o cirurgião. Então, no caso, o cirurgião principal seria o ginecologista, mas se o acometimento pegou assim muito o intestino, às vezes 2, 3 pontos no intestino, às vezes vai ter que tirar um segmento inteiro do intestino. Nossa. Então, é uma cirurgia que se aproxima muito de uma oncológica nesse sentido, quando tem endometriose profunda. Então, aí, o mapeamento por ultrassom serviria para isso, para falar se está mais para fácil ou mais para difícil o tratamento. Até isso que eu ia perguntar sobre a questão da multidisciplinaridade. É necessário que haja acompanhamento, se tem um intestino, um médico especialista, e haver esse acompanhamento das especialidades. Conforme assim, a assistência médica no local que a pessoa está, né, geralmente vai ter pelo menos um ginecologista geral, né? Mas assim, tendo essa suspeita de endometriose, geralmente vai para um segundo especialista que faça endometriose especificamente, né? E em último caso, às vezes chega aí para uma capital, né? Então, em cada estado vai tendo essa progressão: ginecologista geral, ginecologista específico e equipe multidisciplinar, que aí geralmente tem 1 ou 2 clínicas. Em São Paulo, que é uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, tem umas 3 clínicas assim bem conhecidas. Então, para chegar nesse último ponto, né, vamos dizer, do super especialista que a gente fala, não são todos os casos que chegam. A maioria fica ali no ginecologista geral mesmo, ou no ginecologista regional, né, no caso, que faça mais endometriose. A gente acaba se conhecendo, né, no meio assim, e acaba indicando a pessoa, ou quando está fazendo ultrassom, ou na própria consulta ginecológica, na primeira consulta, se desconfiar, já manda para esse colega que faz específico o tratamento da endometriose. O senhor falou que às vezes tem um ginecologista que não consegue perceber num exame de rotina, né? É possível a endometriose, por exemplo, ela só surgir nos outros órgãos e de repente olhando o útero, né, num ultrassom transvaginal, está tudo bem dentro do útero, mas é por isso que às vezes não se percebe? É que assim, na verdade, é uma doença que está sendo ainda descoberta, né? As múltiplas facetas dela. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, no mundo inteiro,
a média, o pessoal já fez muitos trabalhos, a média fica entre 7 e 8 anos para conseguir o diagnóstico. Nossa. Então a mulher já foi em 3, 4, 5 especialistas, né? falando dessa dor, dessa cólica, e geralmente fica como uma dismenorreia mesmo, vai passando remédio para melhorar a cólica, até que um dia alguém pede um desses exames específicos e acaba vendo a doença. Ou por sorte vai no ultrassonografista geral que acaba vendo um foco, algum foco mais fácil de ver no ovário, ou nessa parte mais próxima atrás do útero, às vezes vê um foco e acaba encaminhando para um exame mais completo para mapear a doença, né? O uso de anticoncepcional pode mascarar esses sintomas e às vezes tem mulheres que emendam as cartelas para justamente não menstruar. Isso atrapalha o diagnóstico? Isso é um problema. É um problema sim, porque como ela vai tirar a dor, não vai tirar o foco nem a progressão da doença, acaba que quando para o anticoncepcional, às vezes começou na adolescência, vai parar lá com 28, com 30 anos, muitas vezes já vai ter obstrução de trompas. Se a pessoa não fez o diagnóstico antes, deixou a doença progredir, aí já complica mais a questão de conseguir engravidar, né? Ou complica a cirurgia, né? Fica uma cirurgia mais avançada às vezes, né? Não aquela cirurgia mais simples. Existe relação da endometriose com o câncer? Ela pode evoluir para câncer ou são coisas independentes? Em geral a gente não preocupa a paciente com isso, porque é uma coisa mais rara, né? Pode acontecer, no máximo em 0,5% dos casos, uma transformação da endometriose para uma doença maligna. Então, quase 100% dos casos, quando isso acontece, vai ser devido a um cisto no ovário que degenerou para maligno, né? Então, esses endometriomas do ovário, às vezes, algumas células degeneram e se malignizam, e tem alguns tipos mais comuns, né, de câncer nessa questão da endometriose. Então, o mais comum seria o câncer endometrioide, né, que acontece geralmente no ovário também, ou o carcinoma de células claras, que é um segundo tipo também que acontece relacionado à endometriose. Mas a gente geralmente não fica falando isso para alarmar a paciente tanto, porque realmente é mais fácil ela ter outro tipo de câncer. Por exemplo, câncer de colo de útero vai ser muito mais frequente do que um câncer que veio de uma endometriose, né? Então, se fosse para ela se preocupar, teria que fazer anualmente o exame lá aquela citologia, né, do colo do útero, né? Colher material, mandar para o laboratório, ver se tem aquele NIC1, NIC2, NIC3, NIC4, carcinoma in situ ou carcinoma já avançado, às vezes, né? Tem gente que pula anos, às vezes pula 4, 5 anos para ir, e quando vai já está... Esse do colo do útero é bem mais preocupante, né? Quanto à questão de tratamento, ela consegue nesse tratamento estabilizar, digamos, retirar essa inflamação, essa aderência e engravidar, que eu acho que talvez, em geral, é uma das grandes preocupações também da mulher que pelo menos quer ser mãe. Pelo menos 2/3 dos pacientes com endometriose, mesmo a profunda, conseguem engravidar ainda de forma natural. Vai depender muito se deu a sorte de não estar aderida à trompa, de não estar com obstrução das duas trompas. No caso, se tiver uma trompa boa, ainda é possível engravidar de forma natural. E no caso, se tiverem as duas obstruídas, já fica muito mais difícil engravidar. Aí a chance de engravidar vai ser a mesma de engravidar depois de uma cirurgia quando corta, né, as duas trompas. Sim, a cirurgia que corta as duas trompas, né? Sim, a ligadura, né? Que a gente quando faz uma ligadura por corte, né? ou por amarrando as trompas, a pessoa vai acabar tendo alguma chance de engravidar remota ainda. Às vezes refaz, às vezes tem algum orifício que consegue ainda passar espermatozoide e tal, mas seria essa chance rara de engravidar com as duas obstruídas, no caso, as duas trompas obstruídas, né? O senhor falou no início da entrevista sobre a questão genética, né? Existe, e também sobre a questão da vida saudável, de alimentação. Tem como prevenir, se, por exemplo, se já tem na família, já é um histórico conhecido, né? Há uma chance. Pode-se prevenir com alimentação, com exercício? É possível? Pode se prevenir, né? Algumas atitudes vão evitar que a doença apareça ou acabar com os sintomas sem ter que operar muitas vezes, né? E às vezes sem mesmo ter que bloquear o hormônio, né? No caso, a atividade física é uma coisa muito boa.
Quando a pessoa faz atividade física, ela libera um negócio chamado endorfina, né? São várias endorfinas, na verdade, liberam no sangue. A endorfina, por ter uma característica assim de se ligar a receptores de estrogênio, acaba que quando a pessoa tem endorfina circulando e elas se ligam a esses receptores de estrogênio, o estrogênio acaba funcionando menos, o estrogênio que a paciente tem. Então é como se ela tivesse uma baixa de estrogênio, e isso é muito bom. Às vezes vai evitar ou vai estagnar a doença ali, vai deixar ela paradinha ali sem evoluir. A outra coisa é o que a gente chama de dieta anti-inflamatória. Então, se a mulher consegue, na maior parte das vezes, comer muitas hortaliças, pouco açúcar e tirar o glúten da dieta, ela vai ser muito difícil desenvolver a doença. Ou mesmo se já está na profunda, ela regride muitas vezes o foco. A gente tem alguns exemplos aí aqui mesmo em Cuiabá, né? Pacientes que adotaram esse tipo de dieta e realmente nem usam hormônio, nada, nem operaram, então bem. Que interessante. E o glúten especificamente, que a gente ouve muito falar do glúten para as doenças intestinais, né, inflamatórias. O glúten, também, ele acaba levando a um processo inflamatório em geral, né? Afeta desde o cérebro, desde intestino, aparelho reprodutor também. Aí, gente, não tem jeito, não tem como escapar não, tem que fazer exercício, tem que comer comida de verdade, né? Isso mesmo. O senhor concorda, por exemplo, ou recomenda alguns tipos de tratamentos? Por exemplo, a mulher tem essa possibilidade, ou já está iniciando e resolve... banco de óvulos, né, que fala? Eu nem sei se existe aqui em Cuiabá, mas do que o senhor diria sobre isso? Vale a pena? Porque já que tem essas tecnologias... Quando a pessoa já tem uma dificuldade muito grande de engravidar, ou às vezes não acha que está na hora de engravidar e acha que vai passar da hora quando quiser engravidar, por exemplo, já vai ter mais de 40 anos, já vai estar com o hormônio embaixo, então... Algumas pessoas resolvem guardar os óvulos, né? É uma coisa válida, né? Tanto para quem tem endometriose como não, né? Quem quer adiar muito, às vezes, a maternidade, às vezes convém congelar os óvulos, a não ser que ela queira a ovo doação, que é uma outra possibilidade também de engravidar, mas aí já não seria material genético próprio. Uma outra doadora, né? Sim. Alguma questão que a gente não abordou, doutor, que o senhor gostaria de ressaltar? Eu acho que a mensagem principal, né, seria que, assim, para a gente reduzir o tempo de diagnóstico dessa doença, a paciente teria que procurar um ginecologista para uma avaliação se ela tiver um de 3 sintomas. Então, acho que essa mensagem principal é mais fácil de gravar, né? Que eu acho que é cólica progressiva, dor na relação, no fundo da vagina, principalmente, ou dificuldade para engravidar há mais de um ano. Então, se todo mundo que tivesse um desses sintomas, ou mais de um desses sintomas, fosse procurar uma avaliação e citasse para o ginecologista que quer fazer uma avaliação para endometriose, que às vezes o médico vai achar que é uma cólica e às vezes não vai dar aquela importância especial para o caso, né? Vai falar... Então, às vezes a paciente vai passar em vários que vão achar a mesma coisa. É dismenorreia. Então, às vezes não vai chegar na investigação. Então, o ideal seria ela já falar dessa preocupação. Olha, minha cólica vem piorando, está batendo com o que eu já vi nos sites, ali nas redes sociais. Eu quero fazer uma avaliação de endometriose. Ela deveria citar isso numa consulta se ela tem um desses 3 sintomas. E ela tem esse direito, né? Mesmo não tendo histórico na família, se ela tivesse essa dúvida... Sim, o histórico familiar é uma coisa assim que ajuda, né, a direcionar para essa investigação. Mas, assim, a gente sabe que várias pessoas já podem ter tido sem ter diagnóstico também. Né? Então, esses diagnósticos, eles são... a gente sabe que tem muitas áreas que as tecnologias evoluíram de uma forma muito grande, mas mais recente, né? O diagnóstico da endometriose aconteceu isso também? Sim. Por exemplo, pode ter ocorrido de nossas mães ou nossas avós terem e nem saberem? Sim, com certeza. E tem uma característica também, principalmente no Brasil, né? Que é assim, na década de 70, as mulheres costumavam ter 3, 4 ou mais filhos. E costumavam ter filhos numa idade mais precoce, em que a endometriose, com certeza, elas já tinham endometriose, mas assim, elas engravidavam na faixa dos 20 e poucos anos, em geral, né? Então, com 40, a pessoa já tinha os filhos grandes, já, né? E aí, hoje em dia, as mulheres protelam o máximo possível, né? Geralmente por carreira, por vários motivos financeiros e tal.
acabam postergando a maternidade. Então, nisso dá tempo da doença evoluir a ponto dela não conseguir mais engravidar. Então, assim, essa foi uma diferença, vamos dizer, demográfica, né? Na década de 70 até 80, era uma idade que a mulher engravidava e agora é outra. Então, às vezes quase o dobro, né? Na faixa de 35 a 40 que o pessoal está querendo engravidar hoje em dia. Então, teve essa diferença aí, fora a tecnologia que você perguntou, né? Nos últimos 10 anos, o ultrassom evoluiu bastante. Hoje a gente, mesmo que não quiser ver o foco, vai conseguir ver. Tem que estar muito destreinado mesmo, não ter nenhum curso de endometriose nesse aparelho de hoje para não conseguir ver nada de endometriose. Tá muito fácil de ver hoje em dia, né? Essa evolução veio vindo, né? Com a ressonância e os ultrassons mais modernos, né? Bom, onde encontrá-lo? Quem quiser buscar aí um diagnóstico, né, uma orientação? A gente trabalha em equipe, né, aqui em Cuiabá. Essa equipe multidisciplinar a gente chama de ELADIO, né, que é um instituto de endometriose. E o telefone para contato é o 99908 7333 com 65, né? E tem um número também fixo, 2127 7333. E nesse número as pessoas conseguem falar tanto com o ginecologista como comigo, né? No caso, eu sou o médico que faz a parte de imagem, né? Mas nessa clínica tem vários ginecologistas, né? Alguns atendem por convênio, outros não. Dependendo do convênio da pessoa, ela vai achar um ginecologista que atende, né? Bacana. Então, de repente, então, se o dela não quiser, ela quiser uma segunda opinião, ela pode também buscar, né? Pode buscar um direito da mulher. Ela pode buscar um exame físico direcionado, né? E tentar fazer um dos exames que vão diagnosticar, né? Tá joia. Muito obrigada pelas orientações, pela sua presença. Obrigado pelo espaço. Gente, nós ouvimos aí o Dr. Eduardo Delamare, médico radiologista, falando, eu acho que assim, a gente conseguiu tirar bastante dúvidas sobre essa questão do diagnóstico da endometriose, porque às vezes a gente ouve falar e não sabe a dimensão que é, né, essa doença para a mulher, para a família que está sofrendo ali, não só, né, com as dores, mas com a ansiedade de não conseguir engravidar, enfim. Eu vou repetir para você os telefones que o doutor passou, 65999087333 e 21277333. Se você tiver dúvida, quiser buscar uma segunda opinião ou quiser buscar um diagnóstico, né, o doutor falou aqui que tem os médicos, tem ginecologistas, procurem essa informação. Se você tiver um dos sintomas ou se conhece quem tenha. Aproveito para pedir para você, para curtir e compartilhar essa entrevista. Ela é também uma prestação de serviço. E né? quem quiser ver mais dúvidas também, tem um Instagram, tem o meu pessoal e tem o da clínica, né? O meu, eu coloco bastante vídeo, tem mais de 200 vídeos, que legal. Só falando de endometriose e falando exemplos práticos, assim, mostrando o normal e o alterado em cada órgão. Então é bem interessante, quem quiser ver alguns desses vídeos, seria bem interessante. O seu é o seu nome mesmo, Eduardo Delamare. @Dr Eduardo Delamare. E o da clínica é @eladium, com M de Maria no final, MT. Ótimo. Vamos colocar tudo aqui embaixo para quem estiver acompanhando. Obrigada. Então, fica essa dica aí, se você quiser, curta e compartilhe. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, lá no site RD News. Obrigada, doutor. E fica o convite para retornar aí para outros temas. Obrigado. Com certeza. Até a próxima, então.